A paz dos seus seminaristas, boa noite a todos. A partir de agora estaremos ao vivo com vocês para ministrar a última aula desse módulo maravilhoso, Arqueologia e Geografia Bíblica. Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Tenho a plena convicção de que o Espírito de Deus estará abençoando os vossos corações e a vossa mente para que vocês possam absorver ao máximo aquilo que será ministrado através aqui desse canal. Deus abençoe e eu estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Lauro e pastor Eurípides Venâncio. Paz do Senhor e boa noite, pastor Marcos Lauro. Paz do Senhor, pastor Silas, paz do Senhor, queridos alunos, paz do Senhor, pastor Eurípides Venâncio. Estamos aqui, hoje é o final da aula, muito bom, né? Estamos chegando ao final desse módulo maravilhoso, Arqueologia e Geografia Bíblica, matéria de excelência. Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus. Paz do Senhor, boa noite, pastor Eurípides. Paz do Senhor, pastor Silas Batista, paz do Senhor, pastor Marcos Lauro, paz do Senhor a todos os nossos alunos que nos ouvem. Estamos chegando aqui agora ao final, a nossa última aula desse módulo, Arqueologia e Geografia Bíblica. Passeamos aqui pelo mundo da nossa terra prometida, passeamos aqui pelo período aí da Mesopotâmia, toda aquela região ali, vendo a questão da arqueologia, vendo a questão do mapa, essa geografia bíblica que foi tão importante. Chegamos então agora, pois, ao final e com alegria nós queremos assim fazê-lo, né? É um prazer ter a companhia de todos vocês. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos felizes porque Deus nos abençoou, tem nos abençoado e sem dúvida alguma continuará derramando sobre nós a sua bênção. Deus abençoe aos novos alunos que estão iniciando também. Deus abençoe aos nossos pastores presidentes que também fazem o curso para motivar, incentivar os alunos, os obreiros, os pretensos. Deus abençoe aos nossos pastores presidentes. Deus abençoe os nossos irmãos lá do estado do Maranhão. Deus abençoe vocês. E vamos lá, vamos seguindo a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos, assim como na última aula. Essa aula também não será uma aula longa, será uma aula mais breve, porém não menos importante do que as demais. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. E vamos lá. Você que tem o seu livro em mãos, abra ele na página de número 104. Nós vamos dar continuidade ao assunto que paramos na segunda-feira da semana passada. E o pastor Eurípides estava tratando aqui de alguns pontos e ele vai dar continuidade. Ele falou sobre Cafarnaum, falou sobre Jerusalém, que está na página 103, e hoje ele vai estar falando sobre os fariseus. É uma turma aí bem custosa. Ele vai estar falando sobre os fariseus, na sequência o pastor Marcos Lauro vai falar sobre os saduceus, e assim a gente vai conversando para que vocês possam compreender um pouco mais sobre essa seita tão perigosa daqueles dias e continua até os dias atuais. Pastor Eurípides, fariseu. Me ajuda aí, pastor, me ajuda aí. Então, muito bem. Fariseu, né, irmãos, ele ficou nessa questão aí quando é uma pessoa hipócrita, alguém que tenta viver uma vida, né, de aparência. Então, ele passa a ser símbolo disso tudo daí. Mas de onde, na verdade, surgiram os fariseus, o termo fariseu? De qual escola, de qual etnia, de qual parte de Israel ele vem, de qual tribo? Então, todos esses detalhes é muito difícil para nós aqui precisarmos e datar. Olha, veio só desta tribo, não veio da tribo de Judá, veio da tribo de Dan, de Naftali. Não tem como nós aqui colocarmos e dissermos assim de uma forma muito categórica de qual etnia ou de qual tribo pertencia aí os fariseus. Nós sabemos, por certo, o período em que vai surgir aí, em que eles vão estar mais presentes e quando vai surgir pela primeira vez. Então, os dados de informação que nós temos é do historiador Flávio José, que vai falar, né, desses partidos políticos nos tempos bíblicos, sobretudo no período em que Jesus andou aqui por esta terra. Vale-se dizer, importante ressaltar,
que esse período, quando aqui Flávio Joséfo vai falar sobre esses partidos, e dentre eles nós poderíamos enumerar aqui não só os fariseus, mas os saduceus e os essênios como os três principais, né? Então eles vão ter algumas características, algumas peculiaridades muito semelhantes um do outro, né? Inclusive aqui os fariseus nós poderíamos dizer que eram os mais benquistos. E por incrível que pareça, por mais que Jesus tenha falado e como Jesus os sentenciou, como Jesus os confrontou, mas o que vale se dizer, importante ressaltar, que nem sempre foi assim. É importante ressaltar aqui que tanto os fariseus, quanto os essênios, quanto também os saduceus, eles foram de extrema importância no período da revolta dos macabeus. Quando Antíoco Epifânio ele vai profanar o templo, ele vai colocar um porco ali como sacrifício dentro do santuário, e aquilo ali vai causar uma grande revolta. Então esses judeus que são extremamente, notadamente zelosos, eles vão se sobressair aqui sobre a tutela de grandes homens ali, eles vão levantar aqui e não vão aceitar esse tipo de coisa. Então são partidos extremamente nacionalistas. Então os fariseus eles foram muito importantes também nessa revolta por causa do zelo pela palavra, pelo cuidado pela palavra. Evidentemente também esse cuidado ele vai perpassar, inclusive até mesmo depois da morte de Jesus, depois do ano 70 depois de Cristo, quando estes grupos vão desaparecer, os fariseus vão ser os únicos que vão permanecer aí. É importante nós destacarmos aqui que, evidentemente, que mesmo ele sendo muitas vezes severamente repreendido por Jesus, algo interessante aqui, se você for observar, havia alguns grupos de pessoas que Jesus não os tolerava, e dentre eles estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam os herodianos. Os essênios não é mencionado aqui no termo bíblico, mas eles existiam sim ao tempo de Jesus também. Eles só vão deixar de existir no ano 68, 63 depois de Cristo. Mas isso é tão verdade que Jesus não tolerava os fariseus, que em algumas partes você pode encontrar, por exemplo, lá na Bíblia, no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 25 ao 32, em situações em que Jesus está ali respondendo-os de forma muito severa. Você quer ver como Jesus não perdia tempo com o fariseu? E isso é importante nós ressaltarmos, não vale a pena nós perdermos tempo com o fariseu. Não discuta, não perca tempo com o fariseu. Jesus nos ensinou. Olha como Jesus ele era perspicaz nessas questões. Lá nesse versículo aqui citado em Mateus 21, nós vamos observar os fariseus ali reunidos e por conseguinte também estavam nesse momento aqui os saduceus também. E eles vão fazer uma pergunta para Jesus dizendo: Jesus, o batismo de João é dos homens ou ele veio dos céus? Na verdade, o que eles estavam querendo? Estavam querendo confrontar Jesus e deixar Jesus em uma situação difícil aqui. Aí Jesus, que é muito... E a gente, quando a gente fala de Jesus, irmãos, é o pai de toda a pedagogia, a excelência, a sabedoria, tudo reunido, é Deus aqui na terra. Mas Jesus não utiliza dos seus atributos divinos para isso. O que Jesus ele vai fazer, então, na sua imensa, infinita sabedoria? Ele diz, então, deixa, eu só respondo a vocês se vocês primeiro responderem para mim. Olha, vocês estão querendo saber aqui a respeito dessa questão aqui sobre João Batista, perdão, irmãos, eu acabei de sair agora da escola, então você acaba confundindo as coisas. A pergunta que eles fizeram foi outra, essa quem fez foi Jesus, exatamente para deixar eles em condição difícil. Nos perdoe, irmãos. A pergunta que eles fazem aqui é: Jesus, com que autoridade você expulsa os demônios? Com que autoridade o Senhor faz isso? Com que autoridade o Senhor faz no sábado? Com que autoridade o Senhor consegue expelir demônios? Aí é quando Jesus faz a pergunta para ele: ora, eu respondo a vocês, desde que vocês respondam para mim. O batismo de João é dos homens ou ele veio dos céus? Olha a inteligência e a perspicácia de Jesus. Então eles disseram, Rabi, e se reuniram um pouquinho ali, e quando eles se reúnem, eles dizem, olha, se nós dissermos que é João, então todos temerão a ele, porque assim, olha,
Se nós dissermos que é do céu, aí que eles terão mais temor. Mas se disserem que é João, haverá um temor muito grande, nós temeremos o povo, porque um vai ficar chateado. Então eles voltaram e disseram: Rabi, nós pensamos e refletimos e nós não sabemos como responder. O senhor sabe não responder? Ele disse: ora, se vocês não me respondem uma pergunta tão simples, nem eu vou perder tempo com vocês. E Jesus vira as costas e não perdia tempo com o fariseu. Então esse tipo de classe de pessoas, eles viviam nesse período. Evidentemente que lá no período da revolta dos Macabeus, o quanto que eles foram importantes, eram extremamente zelosos e eram conhecidos como os doutores da lei. Deles vão vir aquele grande sábio que Gamaliel, que era bisneto dele, Hilel. Então a sua escola, havia duas escolas de interpretação, então vai ser originada exatamente aí desse grupo aí dos fariseus. Então eram homens experimentados, extremamente estudiosos, zelosos mesmo pela palavra de Deus. Contudo a vaidade, contudo o peso, com toda aquela questão que eles vão conseguir fazer o quê? Eles vão pegar a tradição oral, que era a tradição que desde Moisés, quando ele vai deixar lá os 10 mandamentos, os 10 mandamentos para eles vão se transformar em 613 mandamentos. Por quê? Eles vão pegar a tradição oral daquele momento aonde Moisés dava a sentença para as pessoas traziam os problemas ali, e Moisés ali dava a sentença: olha, vai ser assim e assim, e dentro dessa tradição oral que passava de pai para filho, então eles vão agora organizar uma tradição oral reunida em um Talmud e vai tentar agora trazer isto. Então, ao tempo de Jesus, por exemplo, eram 613 mandamentos, na verdade, 248 preceitos e 365 mandamentos, que Jesus, para simplificar tudo isso, ele: olha, é muito difícil até para você se lembrar quantos mandamentos, 613 dentro da tradição oral e 10 da tradição escrita, daquilo que está escrito, mas 613 da tradição oral. Jesus, então, vai resumir em 2: amar a Deus sobre todas as coisas aqui na terra e o próximo como a ti mesmo, porque fazendo esses dois principais mandamentos, cumpriria-se com muita facilidade todos os outros, não havendo, pois, a necessidade de se argumentar e se alongar muito mais do que isso daí, né? Então, estes são os pontos que mais nos saltam aos olhos aqui, referente, por exemplo, aos fariseus. Não sei se os nossos companheiros gostariam de uma parte falando alguma coisa aqui sobre os fariseus. Eu quero, na verdade, apenas contribuir, pastor, com a sua explanação sobre o assunto, trazendo uma definição rasa sobre os fariseus, que, na verdade, o que é o fariseu? Trazendo uma aplicação, de acordo com o texto bíblico, que era um grupo que trabalhou duro para pegar Jesus em alguma falha. Fariseu é aquele que fica na porta, nem entra e nem deixa os outros entrar. Fariseu é aquele que coloca uma carga enorme sobre os ombros dos outros, mas ele mesmo não carrega. É basicamente isso, porque Jesus falou sobre isso. Vocês ficam na porta, não entram e nem deixam os outros entrar. Vocês parecem sepulcro caiado, por fora está lindo, mas por dentro estão fedidos. Então, era um grupo que atrapalhou muito, tentou pegar Jesus várias vezes em alguma falha. Então, a ideia deles não era ajudar a propagação das boas novas, a ideia deles era pegar Jesus em alguma falha, porque eles olharam para Jesus e viram em Jesus um inimigo, um adversário, que Jesus pregava exatamente contra aquilo que eles praticavam. Era basicamente isso. Eles forçavam as pessoas a pagar o dízimo, mas eles mesmos não faziam. Eles forçavam as pessoas a carregar um jugo tremendo para cumprir a lei, mas eles mesmos não cumpriam, né? Então, o que é fariseu? Fariseu, vou repetir, o que é fariseu? Dentro de uma explicação simples, fariseu é aquele que fica na porta, nem entra e nem deixa o outro entrar. Fariseu é aquele que coloca uma carga enorme sobre os ombros dos outros, mas ele mesmo não carrega nada.
É basicamente isso. Pastor Marcos Lauro, quiser dar alguma contribuição, fique à vontade, meu amigo. O senhor falando aí, eu estava pontuando algumas coisas e às vezes a gente pensa assim, estamos estudando aqui o farisaísmo, mas esse sentimento, esse tipo de grupo que se levantou foi só no passado, mas esses mesmos sintomas permanecem hoje. Por exemplo, o senhor falando aí, e eu estava pensando, né, em relação à igreja em si, os fariseus eram separatistas, né? E nós temos cristãos separatistas. Exatamente. Né? Eles são separatistas em vários assuntos da igreja, né? Não quer que a igreja milita, por exemplo, na política. É um separatismo, né? Ele pensa que a igreja está no mundo, mas não somos cidadãos e não convivemos com as regras da cidadania desse mundo, né? Outra questão, radicalismo, né? Eram radicais. Outra questão, exclusivistas, né? A religião deles era certa e o próprio Filho de Deus, trazendo os fundamentos do reino, estava errado, eles que estavam certos. Ou seja, era Jesus que tinha que entrar... Se adequar aos moldes deles. Adequar ao sistema religioso deles, né? Tudo aquilo que Jesus trouxe relativo ao reino estava errado, né? Então, são pessoas assim. E o outro ponto que o senhor coloca que é muito interessante é a hipocrisia. A hipocrisia é você, de repente, pregar, falar e não viver. Meu Deus. Não, mas hoje tem hipócrita, não tem mais. Deve ter uma meia dúzia por aí. Vamos lá. Interessante. Só contribuindo, achei muito importante essa fala do pastor Marcos Lauro, do pastor Silas também, quando ele diz sobre essa questão da porta. E é basicamente isso mesmo. Nós vamos ver isso, Jesus sintetizando isso que o pastor Silas Batista acabou de falar em João 11, 28, né? Ele pega e diz assim, olha, vinde a mim. Rapaz, esse vinde a mim, eu acho ele tão forte, pastor Silas. Nenhum homem na história ousou falar esse vinde a mim. Somente nas crônicas mesmo de Ben-Ziraga, aquele rei lá, foi capaz de fazer isso. Nenhum outro na história conseguiu dizer isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que ele está fazendo ali? Uma crítica severa aos fariseus que colocam esse fardo, né, extremamente pesado nas pessoas, né, impedindo às vezes a pessoa de entrar, de se salvar. Muito sério, porém muito importante para nós, que somos obreiros da casa de Deus. Significa dizer que antes, pastor Marcos Lauro, da gente colocar uma carga sobre alguém, precisamos avaliar se nós temos condições de fazê-la, de transportá-la. Não dá para ser fariseu, colocar uma carga, colocar uma situação diante de alguém, se nós mesmos somos incapazes de fazer. Primeiro tem que cumprir, para depois tentar ajudar outras pessoas. E assim a gente vai caminhando, e era um grupo, lembra que era um grupo, né, radical. O pastor Marcos Lauro vai falar um pouquinho sobre os saduceus, que também era outro grupo não menos importante do que os fariseus. Muito bem. É interessante, pastor Silas, olhando aqui, a gente dizendo, eles eram grupos, e Jesus não veio formar um grupo, Jesus veio formar um corpo, né? A igreja é tratada como corpo de Cristo. Vamos lá então aos saduceus. Quem era esse povo? Os saduceus, a origem desta seita, não há registros, né, da origem deles, não tem registro histórico, arqueológico, para contar, não, eles surgiram em tal tempo, por isso ou por aquilo, então não tem como, né? O nome saduceu deriva aí da palavra hebraica sadig, né, que significa justo, né? Então você observa que quando esses grupos vão se levantando, eles vão se autodenominando algo para chamar a atenção. Isso acontece hoje também. É bom você observar e olhar, porque não é porque nós estamos no século XXI que essas coisas não acontecem. O espírito que operava naquele tempo é o mesmo que está operando hoje, né? Para tentar trazer a divisão, a discórdia na igreja, a discórdia, né, no meio do corpo de Cristo. Então, esse povo era um povo que também fazia uma oposição ao ministério do Senhor Jesus. E eles, dentro da doutrina deles, eles diziam que não havia ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição é uma das doutrinas
fundamentais do cristianismo, né? Porque Jesus é as primícias da ressurreição. Então, é uma das doutrinas do cristianismo é a ressurreição. Então, eles negavam a ressurreição. E certo dia eles tentaram confrontar o Senhor Jesus e disseram o seguinte: olha, lá na lei está dizendo o seguinte: o camarada casa com uma mulher, né? Ele morreu, não deixou filhos, o irmão se casa, vem e se casa com a mulher. Aí eles contaram uma história para Jesus, talvez fictícia, porque não há condições daquilo ter acontecido na realidade. Mas eles disseram: olha, tinha uma mulher, ela casou com o primeiro, morreu, o irmão veio, casou, morreu, veio outro, morreu, certo que ela casou com 7 homens, todos da mesma família. Aí a pergunta que eles fazem para Jesus é o seguinte: e lá no céu, como é que vai ser na ressurreição? De quem vai ser a mulher? Né? Uma pegadinha, né? Aí Jesus explica para eles como que é a vida no céu, a realidade da eternidade. Então eles não têm o entendimento do que é a eternidade. Então esses eram os saduceus, não muito diferente dos fariseus, porque era um grupo também religioso, né? Eles eram muito ligados à vida romana, eram voltados para o poder romano, né? Apoiavam o governo romano, e era esse tipo de gente que eram os saduceus, que também era um grupo ali que ficava vigiando as pregações do Senhor Jesus, a implantação do reino, estavam ali para confrontá-lo a todo instante. Esses eram os saduceus. Engraçado, pastor, que os fariseus e os saduceus, eles discordavam em alguns pontos e eram tidos como rivais. Eram rivais. Né? Mas para combater Jesus, eles se uniram. Interessante. E isso se aplica muito... Assim como os herodianos também. Né? Exatamente. Se discordavam entre si, mas para atacar Jesus eles se uniam. E isso, pastor Marcos, fazendo uma aplicação direta para nós que somos servos de Deus, pastores, obreiros, membros, geralmente acontece isso dentro das igrejas. Pessoas que elas não se unem tanto, se discordam em alguns pontos, mas às vezes para atacar, às vezes um pastor que está ali dirigindo, às vezes um líder que está tentando desenvolver o trabalho, eles se unem para tentar atrapalhar. Isso acontece até os dias atuais. Então, são fariseus e saduceus. Então, você já consegue visualizar os resquícios, né, dessa atitude, desse comportamento, dessa filosofia de vida na igreja atual. Verdade. Ou na sua igreja não tem isso, pastor? Pastor, eu não vou nem comentar, mas eu dizia, entrando nessa palavra do senhor... Não tem, pastor? Eu falava isso... Tem a ovelha dele assistindo. Eu estava falando isso numa terça-feira agora. Sim. Exatamente sobre isso. Parece brincadeira, mas pastor Marcos Lavo, pastor Silas, eu acho que um dos sentimentos que eu mais procuro, e ultimamente tenho procurado muito viver, é não ter o sentimento de farisaísmo na minha vida. Porque o fariseu, a colheita dele será terrível, porque aquilo que você vai plantar, você vai colher. Então, eu nunca vi alguém falando mal de um pastor, quer seja na internet, quer seja no templo, quer seja em qualquer lugar, sendo abençoado por isso. Eu nunca vi presta atenção, queridos, você nunca vai ver uma pessoa sendo abençoada porque amaldiçoou um pastor, porque falou mal da sua liderança, porque falou mal do seu companheiro pastor. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. A palavra do pastor Silas, que ela é extremamente importante. Esse grupo que se divergiu em gênero, número e grau, em muitos aspectos, mas concordavam na hora de atacar Jesus. Evidentemente que os fariseus eram a classe que estudava mais, mas era muito mais bem visto pelas pessoas, mas não detinham tanto poder como os saduceus, que detinham o poder, inclusive, lá do sacerdócio, da indicação e com subornos lá atrás. Ligado ao templo, Grupo, né? Exatamente. Interessante, olha só, através do suborno eles vão permanecer ali, através do poder. Então, usando de subterfúgio, usando da hipocrisia, para se manter, na verdade, ali em um poder. Então, na verdade, quando ele se levanta contra Jesus, eles não estão se levantando contra Jesus, estão se levantando contra o reino, porque Jesus representava o reino dos céus ali, ele estava vindo em nome de Deus. Eles estavam tão cegos, doutores da lei, que não observavam a lei, que falava a respeito do Messias. E assim a gente vai caminhando, falando sobre esses grupos que foram muito ativos na época de Cristo,
E isso, pastor Marcos Lauro, só reforça para nós que somos obreiros a importância de manter o equilíbrio, a importância de manter a integridade, a importância de ter um nome, zelar pelo nome. A nossa escola bíblica, a nossa revista da escola bíblica da semana passada, domingo passado, falou um pouco a respeito disso, a questão do nome, a importância do nome, e a gente precisa, por quê? Porque nesse caso aqui, que nós estamos estudando hoje, desses dois grupos que os professores já falaram sobre eles, eram opositores ao Evangelho, a Cristo. Eles eram opositores e lutavam diuturnamente para tentar denegrir a imagem de Cristo. Só que você não vai ver Cristo dando a eles oportunidade. Cristo manteve a sua postura, manteve o seu equilíbrio de homem que era, para conseguir vencer essa turma aqui. Mas tem um outro grupo também aqui perigoso, que é os essênios. O pastor Eurípides vai falar um pouquinho sobre os essênios. Muito bem, os essênios aí também, tá, queridos, aí na página 105, os essênios, como surgiram os essênios? Ele vai surgir exatamente nesse mesmo período ali, que vai surgir os saduceus, que vai surgir aqui também os fariseus e os saduceus. São os três principais grupos aí que vão surgir. Os essênios, eles vão ter uma característica que na sua tradução são os piedosos, extremamente zelosos pela palavra de Deus. Começa muito bem, exatamente nesse mesmo período, como nós falamos aqui, através aí de Judas Macabeu. Então, nesse período da revolta dos Macabeus aqui, que eram judeus extremamente zelosos, e daí vai surgir esses três grupos partidários aí, Judas Macabeus, que inclusive era o terceiro filho aí do sacerdote judeu Matatias, Então, ele pertencia a essa linhagem. Então, esse grupo, a gente entende através da história que foi extremamente importante, benéfico, ele se levantado pelo zelo da palavra. Agora, eu penso que, às vezes, a gente incorre em um risco. Por isso que a Bíblia fala, não queira ser demasiadamente santo. Porque daqui a pouco, você pode prestar atenção, as principais seitas, pastor Silas Batista, pastor Marcos Lauro, eles vão se originar dizendo assim, nós somos a única verdade, a minha igreja é a única correta, a minha igreja é a única que vai para o céu. Então eles vão sectarizar ali, colocar um curral e dentro da mente deles só eles que são certos, só eles que são corretos, e assim eram os essênios. Eles, inclusive, eles vão se separar e vão mais para a questão lá do deserto, e alguns, inclusive, até enumeram alguns estudiosos, e aqui não é nenhuma polêmica, porque eu já estou afirmando aqui categoricamente, esses teólogos, quando eles afirmam, por exemplo, que João Batista era essênio. Com base em quê? Que vamos afirmar que ele era um essênio? Por causa dos rituais de purificação, de lavagem, mas não dá para você dizer, por exemplo, que só porque eles gostavam do deserto, e porque eles também, os essênios, se refugiavam no deserto para se separar da população, para se tornarem mais santos pelo zelo da palavra, pelo cuidado da palavra. Então eles tentam, por causa disso daí, por exemplo, alguns estudiosos, de dizer que João Batista era um essênio. Há pessoas que, por exemplo, estudos que chegam a dizer que Jesus era um fariseu. Ora, se Jesus era fariseu, por que ele falava tão mal dos fariseus? Por que ele combatia tanto os fariseus? Podia até ser, não há nenhuma uma base bíblica dizer nem que era e nem que não era. Como não há nenhuma base bíblica e nem um fundo histórico que você pode afirmar com a certeza sem medo de errar, com toda precisão, por exemplo, que João Batista ele era essênio, só porque ele se afastava para o deserto, só por causa dos rituais de purificação, é muito diferente do batismo de João Batista. Porque o batismo de João Batista era apenas uma vez na vida, ele não tem dois batismos, e era um batismo para arrependimento. Os rituais essênios de banho e de purificação, ao contrário, ele fazia parte do cotidiano, da vida diária daquela pessoa. Então não dá para você dizer que era disso ou aquilo. Nós percebemos e vemos algumas diferenças entre esses três grupos. Os fariseus, por exemplo, acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, na imortalidade da alma. Já os essênios já acreditavam nessa ressurreição, só que eles eram
dentro da visão deles, os únicos corretos, os únicos que sabiam compreender as Sagradas Escrituras, e era de particular interpretação deles, e eles achavam que, por exemplo, o sistema político já estava contaminado, e porque estava contaminado, eles não tinham condições, na verdade, de interpretar as Sagradas Escrituras. Então eles vão se refugiar ali mais para o deserto, vão se tornar pessoas muito solitárias. Segundo Chaplin, por exemplo, e não só Chaplin, mas nós vamos observar também Flávio José falando a respeito dos essênios. Inclusive, vale-se dizer, importante ressaltar aqui, que os essênios eles não são mencionados aqui na Escritura, mas é mencionado através da história como um grande historiador, Flávio José, e eles vão ficar esquecidos na história até que se encontre os manuscritos do Mar Morto lá nas cavernas de Qumran, que são aquelas 12 cavernas que são descobertas, a primeira pelo pastor beduíno, e através disso aí vai se descobrir um pouco mais a respeito dos essênios. Nem se falava em essênios, nos escritos de Jesus não se menciona, mas não se engane, o conceito que eles tinham na época, os ensinos que eles tinham na época, você pode observar inclusive dentro da vida diária dos próprios judeus e dos costumes da época de Jesus, que boa parte daqueles costumes eram preservados e trazidos inclusive pelos essênios. Então eles gozavam, na verdade, aí desse grande prestígio, e mesmo não sendo mencionado os nomes, eles faziam parte, sim. Eles pertenciam, por exemplo, a esse grupo dos essênios, não por herança de uma tribo, mas porque através do alistamento. Como é que era esse alistamento? Olha, eles alistavam pessoas para combater, inclusive, essa influência helenista que vinha dos gregos. Isso foi extremamente importante, porque ele vai combater a essa helenização, ou seja, naquela época, e ainda hoje nós temos muito da cultura grega, como ainda hoje também nós temos muito da cultura romana, que foram os grandes impérios do passado que dominaram o mundo. Então era desejo, por exemplo, de Alexandre o Grande, de dominar o mundo não só através do poder político, mas através da cultura, através dessa helenização, né? Tentar catequizar todo mundo dentro daquela cultura helenista ali dos gregos. Então esses macabeus vão ser de primordial importância. Então eles não surgem por herança, eles surgem por causa de uma necessidade, faz-se então um alistamento, e esse grupo de pessoas vão combater esse tipo de ensino de helenização que estava havendo, né? Tínhamos outras questões aqui que nós poderíamos abordar, Chaplin falando a respeito disso, que eles viviam uma vida, na verdade, muito simples, era um viver muito simples, as vestes muito simples. Alguns fazem algum paralelo, inclusive, aqui de João Batista, que as vestes eram meio que parecidas com a João Batista, e por causa disso eles levam também a crer que poderia ser também aí desse grupo, exatamente aí dos essênios, né? Mais algumas outras coisas que nós tínhamos aqui numerado, eu vou deixar, de repente a gente faz algum outro comentário, mas fizemos bastante anotação aqui sobre os essênios, mas o tempo é exíguo e a gente deve caminhar um pouquinho aí para frente. Graças a Deus, pastor Eurípides, que coisa boa, né? Boa explicação sobre os essênios. Quero apenas fazer vamos dizer assim, um adendo ao comentário do senhor com respeito à questão dessa ideia de alguns de colocar Jesus na mesma plataforma dos fariseus. Eu penso que, na verdade, nós precisamos de deixar isso bem claro para os nossos alunos, que não existe nenhuma possibilidade. A característica dos fariseus era totalmente diferente da característica de Cristo. Os fariseus, o próprio Cristo combateu muito a atitude, o comportamento deles. Eram pessoas que usavam da lei para ganhar, usava da lei para ter benefícios, e Jesus nunca teve esse tipo de comportamento. Pelo contrário, era aquilo que Jesus combatia. Então, só para deixar claro para os nossos alunos que às vezes a questão da fala, às vezes há uma interpretação, né, do outro lado. Então, para ficar claro, né, Jesus não tinha a menor possibilidade, de acordo com o que a gente conhece da Bíblia, né, do que Jesus combatia esse grupo. Era um grupo totalmente que tinha uma aversão a Cristo, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava, né, porque Jesus era a própria palavra, né, e Jesus cumpriu a lei da maneira correta,
não igual aos fariseus, como eu disse agora há pouco. Os fariseus, eles colocavam uma carga em cima dos outros que eles mesmos não transportavam. Era aqueles que ficavam na porta, mas nem entrava e nem deixava os outros entrar. Era aqueles que vestiam de uma capa de santidade, porém por dentro estavam apodrecidos. Então, para que fique claro para os nossos queridos alunos com relação a isso, e só fazendo esse adendo e corroborando aí com a palavra do pastor Eurípides Venâncio. Agora o pastor Marcos Lago, se ele quiser contribuir com algum ponto nesse aspecto, também pode, porém ele vai falar sobre um grupo que era santo, os Zelotes. Falando sobre essa questão de que, por exemplo, pode haver essa discussão de que Jesus seria um fariseu, um mestre deles, ou saindo, advindo do meio deles, não há nenhuma possibilidade, né? É igual o pastor Silas disse. Primeiro, nós falamos que eles eram um grupo religioso separatista, radical, tradicionalista, né? Vivia da lei oral, da tradição. Jesus não. Jesus chegou a combatê-los dizendo o seguinte: olha, a minha pregação é diferente, eu exerço juízo e misericórdia. Ela lançou por terra, né? Vamos lá então aos zelotes. Eu fico pensando, pastor Silas, será que existem os zelotes hoje? O povo bravo. Porque aqui diz o seguinte: que eram os zelotes? Os zelotes, eles eram um grupo de pessoas, né? Eles formaram um grupo, assim como os essênios, saduceus, fariseus. Eles tinham suas bandeiras e seus ideais, né? Qual era a bandeira e o ideal, as bandeiras e os ideais dos zelotes? Era lutar contra o governo, né? Porque eles olhavam para o governo, e como que eles viam o governo? Por exemplo, na época de Jesus, o romano, eles viam o governo como opressor, né? Oprimia o povo, altas taxas de impostos, né? O povo vivia debaixo das leis romanas, que eram muito severas, né? Então, eles lutavam contra esse sistema. Só que a luta deles era uma luta armada, né? Então, eram milicianos, né? Eles... os registros dizem que eles eram os homens da adaga, né, da faca afiada, que estavam prontos para matar, né? Eles matavam soldados romanos, né, com as suas adagas afiadas, né, que eles carregavam escondidas dentro das suas vestes, né? E eu fiquei aqui pensando e analisando e pensando, pastor Silas, não seria uma teologia em si, mas eu fiquei pensando assim, hoje, nesses dias de hoje, nós olhando para a igreja em si, porque nós vamos analisar o espírito do farisaísmo, ele detém uma parte. Sim. Né? Nós vamos olhar saduceus contra alguma base doutrinária, também está presente aí. Né? Essênios, né? Saíam para o deserto, ficavam lá separados, como disse o pastor Eurípides Venâncio, e os zelotes, né? E eu fiquei pensando, se a gente fosse trazer isso, pastor Silas, para uma linguagem simbológica, né? Aqui não é literal, seria uma linguagem simbológica. Eu estava pensando aqui hoje que essa adaga poderia ser muita coisa. A gente poderia simbolizar ela aqui, porque era uma arma, né? Uma arma com a qual eles combatiam, e o sentimento que eles tinham é que aquele combate, aquela luta, era uma luta legítima. Era uma luta legítima, lutar contra o sistema romano da época, né? E hoje, eu fico pensando na igreja hoje. O que a gente poderia trazer para essa adaga, né? Talvez não seria a minha língua afiada e matando pessoas, né? E principalmente essa época agora, pastor Silas, essa época de política, de pleito eleitoral, é uma época que você conhece as pessoas. Exatamente. As pessoas deixam aflorar todo tipo de sentimento, né? Às vezes perde noção, perde a razão, e elas deixam aflorar todo tipo de sentimento na igreja por causa de um segmento, por causa de um grupo que está seguindo a liderança, e é complicado. Exatamente. E porque, na verdade, pastor, é a questão da visão. A visão e a interpretação daquilo que se vê. No caso do Zelote, por exemplo, fazendo justiça com as próprias mãos, tentando se libertar de um jugo que eles consideravam um jugo pesado demais. E hoje a gente vê isso, e o senhor citou num assunto, vamos dizer assim, sensível, né? Um assunto sensível, que é a questão política, porque
as pessoas, os crentes, nós, os servos de Deus, alguns têm muita dificuldade de compreender as decisões da liderança e se tornam opositores. Nós três que estamos aqui somos pastores dirigentes, a gente sabe muito bem do que está falando, dentro da nossa própria congregação da igreja que está sob nossa responsabilidade, a gente enfrenta uma série de situações onde pessoas, elas se comportam exatamente como os zelotes, pegam as suas adagas, que o pastor Marcos fez uma colocação certeira, que pode se considerar como a língua que fere, língua que agride, língua que mata, e você vê essa pessoa soltando as suas farpas, sem nenhuma preocupação com o resultado daquilo que se fala. Já dizia alguns por aí que a palavra lançada, ela não volta atrás. E essa adaga aqui, ela pode sim ser considerada como a língua. Então precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Nós que somos obreiros da casa de Deus, nós que somos estudantes da palavra de Deus, precisamos de pegar um texto como esse, que está explicando um pouquinho aqui sobre essa raiz, sobre essa turma que tinha o nome de Zelote, esse povo agressivo, agressivo. Hoje, às vezes, as pessoas não estão ferindo o outro com ferramenta cortante, como uma faca, como um instrumento desse, mas está ferindo as pessoas com a adaga que chama-se de língua. É muito interessante esta colocação do pastor Marcos Lauro. Eu gostaria de ouvir também os nossos alunos que estão aí participando. Temos bastante pessoas aqui no nosso canal do YouTube participando, contribuindo. Vou ler agora aqui alguns comentários dos irmãos, muitos irmãos mandando aqui a paz do Senhor, muitos irmãos mesmo, que Deus abençoe vocês, a cidade de onde você está falando, de onde você está assistindo, muitos irmãos do Maranhão, de Belágua no Maranhão, outros irmãos aqui, que veio uma cidade interessante, que o nome dela aqui no estado do Maranhão, já passou aqui, já não vou conseguir mais alcançá-la, mas muitos irmãos mesmo, Deus abençoe vocês, de uma maneira muito especial. Continue assistindo às aulas, continue falando aqui também no nosso chat. Irmão lá de Talismã, lá na divisa. O senhor conhece Talismã, pastor Marcos Lauro? Eu não conheço Talismã. Conhece, sim, senhor. O senhor já passou por Talismã várias vezes. Talismã é a última cidade que nós temos aqui na 153, sentido Goiás. Fica lá na divisa, lá em cima. O senhor conhece Araguaína? Demais. Agora nós Araguaína temos irmãos de Araguaína, nós temos irmãos de Divinópolis também. Deus abençoe nossos irmãos de Divinópolis, Abreulândia. Deus abençoe nossos irmãos de Abreulândia e outros mais, de outras cidades que mandaram apenas a paz do Senhor, mas não falou de onde eles estão falando, né? Muito bom ter vocês com a gente. Continue participando aqui da nossa aula. Interessante, pastor Marcos e pastor Eurípides, nós falando sobre a questão dos fariseus, e a irmã Nacineide fez a citação de um texto bíblico aqui, de Mateus capítulo 23, que diz que os fariseus eram hipócritas, serpente, raça de víboras. Por isso que nós colocamos aquela fala sobre a questão de tirar qualquer possibilidade de Jesus pertencer a esse grupo. Irmãos lá do Olho d'Água das Cunhãs, essa o senhor conhece? Olho d'Água das Cunhãs. Sim, pastor Halley está lá. Pronto, pastor Halley Olímpio, abençoado, pastor Halley Olímpio está lá em Olho d'Água das Cunhãs. O senhor tem vontade de mudar para o Maranhão, pastor Marcos? De mudar para o Maranhão? Fazer missões no Maranhão. Seu coração é missionário. Sim, é missionário. Não é? Eu não digo nem que sim, nem que não, né? Mas enquanto isso, permanece em Palmas. Vamos... Tá certo. Estamos entregues ao Senhor. Mas eu quero dirigir a palavra aos irmãos solteiros do Maranhão. Os irmãos solteiros, nós temos uma pessoa que trabalha com a gente aqui, o nome dela é Eduarda, inclusive está com vontade de casar e com vontade de ir para o Maranhão. Então, se você pode me chamar aqui no chat, que já vou passar o contato do pastor dela, para você conversar, para ver se passa no crivo. Deus abençoe todos vocês e vamos caminhando. Deixa eu olhar aqui, pastor Marcos, no nosso portal. Muita gente também aqui no nosso portal, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando, mandando a paz do Senhor. Irmãos aqui da Igreja Matriz, da nossa Igreja Matriz. O senhor conhece São Valério, pastor Marcos Lauro? São Valério eu não conheço. Pastor Marcos Lauro, o ano que vem eu vou dar para o senhor um carro novo, um tanque cheio, um cartão sem limite,
para o senhor rodar o Tocantins, eu conhecer todos os 139 municípios do Tocantins. Glória a Deus, pastor, faz isso. Posso fazer? Pode. Pronto, então o senhor Não vai precisa conhecer. ser muito, não. Aquela Hilux do senhor lhe serve. Eu vou quietar por aqui, vamos para frente. Já teve melhor. Já teve melhor. Já tivemos momentos melhores, mas vamos para frente. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos animados demais aqui. Essa questão dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Agora, pastor Eurípides, herodiano. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre os herodianos. Os herodianos. Só para causar polêmica aí também, irmãos. Entre os zelotes, alguns argumentam aí também que Simão era zelote e tal. Esse talvez tenha uma razão mais de ser, porque o texto afirma que era Simão o zelote. Aí fica claro. Aí dá a entender. Mas também não podemos nem dizer com segurança, porque zelote vem da palavra zelo, de zeloso. Talvez ele era zeloso pela palavra. Jesus era zelote no sentido do zelo pela palavra, não pela forma como os zelotes conduziam. Vale-se dizer, importante ressaltar aqui para os amados, inclusive aqui, e talvez é só a título mesmo de complementação, por causa dos zelotes, é claro que havia uma profecia bíblica que Israel, além de deixar de existir como nação, iria ser espalhado pelo mundo. Mas a diáspora do ano 70 depois de Cristo vai acontecer muito em razão aqui da revolta destes zelotes. Se lá Judas Macabeu no século 160 antes depois de Cristo, agora é um outro Judas. Então Judas parece que tem um problema, né? Teve o Judas que traiu Jesus, o Judas Macabeu, esse foi importante para a história aí, no levante da defesa da palavra, mas vai ter o outro agora, o Judas, o Galileu, no século 6 depois de Cristo, que ele vai levantar uma revolta, inclusive por causa que ele não concordava com a indexação de Judá para os romanos. Nessa indexação, então, ele vai levantar, não aceitava a questão dos impostos de forma nenhuma, então vai levantar, e é por causa disso que depois vai acontecer aquela revolta muito grande, eles vão ser massacrados, vão ser destruídos, dissipados, inclusive os zelotes, eles vão fugir para a fortaleza de Massada, e para não serem mortos pelo Império Romano, eles mesmos se matam um ao outro, e o último se joga por cima da espada, o tanto que eles eram terríveis. Se nós pudéssemos citar o comportamento deles, Silas, pastor Silas, não sei se o senhor concorda comigo, além de tudo isso que vocês falaram, era de um extremista como que sendo um terrorista. Então, não vê esses islâmicos aí que são capazes de colocar bombas no próprio corpo e se matar? Então, exatamente esses extremistas islamistas aí, se parecem muito com essa questão. Para finalizarmos aqui, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, ainda na página 105, os herodianos, eles eram apoiadores, na verdade, da dinastia de Herodes. Na verdade, ele era um partido financiado, patrocinado pela dinastia dos Herodes. Então, não podemos dizer que era, na verdade, nem um partido político, eles eram... Inclusive, Flávio Josefo, quando vai citar eles, nem cita de herodianos, vai dizer aqueles do partido de Herodes. Quando ele cita os essênios, ele fala dos essênios, ele fala dos saduceus, mas quando vai falar dos herodianos, ele vai citar aqueles do partido de Herodes. Então, o partido, na verdade, era de Herodes aí, né? E algumas citações, pelo menos 3 que nós poderíamos citar dentro da Bíblia, né? Marcos 3:6, Marcos 12:13, Mateus 22:16. Em Marcos 3, por exemplo, é aquele homem da mão ressequida, e logo após ali vai haver essa citação. E em Marcos 22:16, onde são associados, olha só, quando eles perguntam se era lícito pagar os impostos. E vão fazer essa pergunta quando eles estão todos reunidos para tentar aí pegar Jesus. Aqui está os fariseus, aqui está os saduceus e os herodianos. E de Jesus é lícito pagar tributo a César, tentando pegar o Jesus. Mas Jesus, na sua inteligência, ele vai sempre ter uma saída, ele vai dizer, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está falando? Se o próprio Jesus, que não tinha dever nenhum de pagar imposto, porque ele era da descendência da raiz de Davi, e Davi recebeu isenção de imposto e toda a família dele por perpetuidade. Ou seja, Jesus não tinha obrigação de pagar imposto, mas para dar exemplo, ele manda Pedro ir lá e pegar uma estátua, olha, paga para mim, paga para você. Então Jesus, ele dá esse exemplo de nós sermos sujeitos às autoridades.
tanto elas civis como militares, nós estamos debaixo de uma autoridade. E se nós existimos, por exemplo, uma autoridade como a autoridade de um pastor, nós não estamos resistindo à pessoa. A Bíblia diz que você está resistindo o próprio Deus. Paulo diz isso, quem resiste à autoridade, não resiste à autoridade em si daquilo que ele fala, mas está resistindo o próprio Deus. Olha o quanto que é forte isso, né, pastora Cilis? Que coisa boa. Os herodianos, aqueles que tinham partido. Interessante a gente observar essas coisas. O pastor Marcos Lauro vai estar falando sobre os samaritanos, que é também importante para a gente ter uma compreensão um pouco mais clara a respeito dessa turma aqui, desse povo aqui, né? Os samaritanos. Pastor Marcos Lauro. Muito bem, página 106, o ponto 6 aí, né? Quem eram os samaritanos? Jesus, lá em João 4, ele se encontra com a mulher ali no poço, a entrada de Samaria, e a mulher observa que Jesus é judeu. Ela olha para Jesus, sabe que ele é judeu, a sua maneira de trajar, de falar, e Jesus a cumprimenta para criar um diálogo, para evangelizá-la e também entrar dentro da cidade de Samaria, evangelizar a cidade. A mulher olha para Jesus e diz o seguinte, ela traz para Jesus uma questão que é uma questão que já vem de muito tempo. Ela torna o diálogo para Jesus e diz o seguinte: como o senhor, sendo judeu, né, se dirige a mim, que sou samaritana? Havia uma questão antiga entre judeus e samaritanos. Você sabe, querido aluno, que quando aconteceu o cativeiro assírio, as tribos do norte, eles foram levados para a Síria, né? Para o cativeiro assírio. Só que o que aconteceu? Eles trabalhavam, aqueles dominadores trabalhavam com a política chamada de miscigenação, acaldeamento. O que é isso? Eles pegavam, levavam uma parte dos moradores daquela terra, traziam outros moradores e misturavam aqueles moradores com aqueles, no caso aqui, os samaritanos, que eram judeus. Houve uma mistura, então houve uma miscigenação. E com o passar do tempo, esses judeus samaritanos aqui, eles passam a ser uma raça meio que misturada, mestiça, né? Os judeus das tribos do sul, que foram levados cativos para a Babilônia, quando eles retornam, se estabelecem na terra, e eles agora têm essa questão com os samaritanos. Os samaritanos são vistos aí como judeus mistos, né? Resultado de casamentos mistos, né? Então, esse povo aqui eram desprezados pelos demais judeus, né? Eles não eram bem vistos. E como eles eram desprezados, né, eles ficaram à parte da lei, e diz que eles acabaram edificando ali um templo no Monte Gerizim. Isso está em João 4:20, né? Tanto que a mulher vira para Jesus e diz o seguinte: olha, os nossos pais adoraram nesse monte. Então, segundo a história, eles acabaram erguendo um templo ali no Monte Gerizim, para também eles não perder o contato com a religião, já que eles não tinham acesso, né, ao templo dos judeus. Então havia essa questão, né, entre eles. Mas agora o que eu acho interessante, pastor Silas, é que o Senhor Jesus ele vem para derrubar barreiras, né? E ele fala com aquela mulher, entra na cidade, prega, né, alimenta aquelas almas, cura pessoas, né? E ele consegue fazer um grande trabalho ali, porque eles pediram que Jesus, sendo um judeu aos olhos deles, ficasse ali com eles para abençoá-los. Graças a Deus. E o senhor finalizou sua fala, pastor Marcos estava falando algo realmente muito interessante. A missão de Jesus foi derrubar barreiras, né? Porque a salvação ela é para todos, não é apenas para um grupo. Isso a gente viu através dos evangelhos, os próprios discípulos limitando isso como se Jesus fosse exclusivo para aquele grupo, no caso os judeus, e os demais, os gentios, não tinha ou não teria oportunidade da salvação, porque na visão deles, principalmente Pedro, por exemplo, o evangelho era apenas para aquele grupo ali, e Jesus veio para... E é interessante que, se você for olhar,
todos os ensinamentos de Jesus, tudo o que ele fez foi para dar o exemplo. Jesus precisava ser batizado? Não. Foi batizado para dar o exemplo. Jesus precisava pagar tributo? Não. Pagou para dar o exemplo. Jesus precisava orar? Não. Orou para dar o exemplo. Então, Jesus ele passou por essa terra para deixar o exemplo. Como é então que eu faço para ter uma vida plena? Como que eu faço para ter um ministério pleno, um ministério que venha causar repercussão espiritual na vida das pessoas? Copie Jesus, ande nos passos de Jesus, siga o que ele fez e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. É algo extraordinário. Faça o que ele fez. Eu li um livro, pastor Eurípides, há um tempo atrás, que o livro dizia, o tema do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus? E o livro ele traz uma reflexão muito interessante para a gente, para que a gente possa compreender um pouco a respeito dessas coisas. E o livro ele nos instiga a viver assim e sempre fazendo perguntas. Por exemplo, se eu vou pegar aquela mentirinha do gasto, a pergunta que precisa surgir na minha mente antes de pegar a mentirinha no gasto é: Jesus faria isso? Quando eu fosse fazer alguma coisa errada, a pergunta é: Jesus faria isso? É seguir os passos de Jesus, é colocar na consciência de que eu preciso fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Ele rompeu barreiras, ele não teve por acepção as pessoas, ele olhou para todos de igual modo. Todos aqueles necessitavam de salvação, todos precisavam de perdão, todos precisavam ter um encontro com Cristo. Então Jesus veio para quebrar barreiras. E esse exemplo está aqui dentro desse processo dos samaritanos, aqui da mulher samaritana, de João 4, que Jesus vem e causa essa revolução dentro daquela cidade, nessa mulher, naquelas pessoas que conviviam com ela, e deixou uma marca no coração daquele povo. Pastor Eurípides quer fazer algum acréscimo, algum adendo, corroborar? Fique à vontade. Não, está perfeito. Depois de tudo isso, eles não, está perfeito. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, você que ainda não está seguindo o Instagram do nosso instituto, tem alguém aí que não está seguindo o Instagram? @itateologia. Você precisa seguir o Instagram do Instituto. Lá tem muita coisa. O pessoal que cuida do Instagram sempre coloca uma novidade, sempre coloca alguma perguntinha, sempre está trazendo alguma informação que vai agregar valor à sua vida acadêmica aqui no Instituto Teológico Anacaso, tá bom? Vamos juntos, vamos caminhando. E nós temos agora o capítulo de número 4, a aula de número 4. Na verdade, essa aula aqui, número 4, eu gostaria que você fizesse uma leitura, uma leitura de todos os detalhes aqui, porque ela vai trabalhar muito sobre a questão da geografia, do relevo, vai tratar de algo mais prático da terra, daquilo que existe lá, da formação daquela terra, da cultura, da língua. Eu gostaria que você pegasse o seu livro, desse uma olhada cuidadosamente, e aí, aqui na página 116, nós temos alguns mapas, e é muito importante que você olhe para esses mapas, leia os nomes e faça uma pesquisa. Por exemplo, aqui na página 119, aqui tem a distribuição das 12 tribos, e você vai começar a entender aqui onde cada uma foi plantada. Interessante, pastor Marcos Lauro, quando a gente olha para, aí pastor Eurípides, aqui para o mapa onde foi estabelecido as 12 tribos, isso me faz refletir bastante, porque lá em Gênesis 12, pastor Marcos Lauro, pastor Eurípides, quando Deus chama Abraão, que ainda era Abrão, ele faz uma promessa, dizendo: olha, eu vou te mandar para uma terra, é uma terra muito boa, e essa terra eu vou dar à sua descendência. Essa terra é daqueles que nascerem através de você. E assim acontece. Abraão passa 25 anos, Sara engravida, depois vem os outros, Isaac, Jacó, e vai andando, e surge as 12 tribos. Vão para o Egito, depois sai do Egito, depois de 430 anos,
e agora eles vão passar pelo deserto e logo eles vão ter que atravessar o Jordão para possuir a terra. Agora, interessante, pastor Marcos, claro que quando eles vão possuir a terra, quando eles vão tomar posse da terra, a terra está possuída, tem gente lá. É preciso conquistar. A terra é deles. Deus deu por herança através do patriarca Abraão. Deus deu aquela terra, Canaã. Toda a terra era do povo, era dessas tribos. Só que para chegar aqui, eles teve que lutar, teve que destronar aqueles que estavam ali naquela terra. O que isso significa para a gente? Estou falando aqui sobre as 12 tribos, mas no sentido de quando elas tomaram posse da terra, na página 119 do seu livro, e isso, pastor Marcos, leva a gente a fazer uma reflexão. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus vai nos entregar, Deus não entrega nada de graça. A única coisa que Deus deu gratuitamente para nós foi o perdão dos nossos pecados. Qualquer tipo de bênção que você queira, qualquer tipo de bênção que Deus tem reservado para a sua vida, você vai ter que conquistar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar para possuir. Foi assim com o povo de Israel. Olha, a terra é de vocês, a terra é de herança, eu dei ao seu pai Abraão, eles moraram e passaram por aqui. Agora, para que eles pudessem morar lá, tiveram que arregaçar as mangas, entrar na batalha, vencer a batalha, destronar aqueles que estavam ali para possuir a terra. Isso se aplica a nós. Verdade. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, precisa batalhar, precisa brigar por aquilo que Deus deu a nós. Eu sempre costumo dizer, pastor Marcos Lauro, a igreja que está sob minha responsabilidade, gosto muito de usar aquele texto de Efésios 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre a dispensa espiritual, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita para viver nessa terra, está na dispensa de Deus, está lá no mundo espiritual. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do mundo físico, entrar no mundo espiritual, abrir a portinha da dispensa que está ali reservado, tudo aquilo que Deus tem para mim, pegar a bênção que é espiritual, trazer para o mundo físico, que ela vai materializar e eu vou poder usufruir da bênção que é espiritual, mas vai materializar para que eu possa viver e usufruir aqui nessa terra. É só você ler Efésios capítulo 1, que você vai compreender isso de uma forma bem clara, tá bom? Deus abençoe vocês, pastor Marcos Lauro. Se o senhor quiser fazer alguma pontuação sobre esse capítulo aqui do mundo bíblico, sobre esse, o senhor pode ficar à vontade, pastor Eurípides da mesma forma. Certo é que nós vamos fazer esse comentário e logo estaremos finalizando a nossa aula de hoje. Começando pelo mais velho, pastor Marcos Lauro. Muito bem, me salvou. Só endossando o que o senhor falou mesmo, que é interessante essa fala, olhando para esse mapa e trazendo esse sentido da conquista. O céu, por exemplo, é nosso, por direito, por promessa, por conquista da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Só que o próprio Jesus vai dizer na sua palavra, o céu é nosso, mas o reino dos céus é ganho por esforço. Então não tem nada, quando você vê uma esmola muito grande aí, pode ficar desconfiado. Diz que quando a esmola diz que é grande demais, até o santo fica desconfiado, né? Então, assim, trazendo o sentido de que nós temos que entender isso, né? Quando nós entendemos isso que o pastor Silas acaba de trazer, nós vamos viver melhor, porque nós sabemos que nós temos que conquistar, vivemos de conquista. E se queremos chegar no céu, e haveremos de chegar em nome de Jesus, nós vamos nos esforçar para isso, né? Todo dia melhorando, lutando, melhorando a nossa vida espiritual, nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de comunhão com os nossos irmãos, e vamos chegar lá, em nome de Jesus. É só isso que eu tenho a dizer, pastor.
Pastor Ives Venâncio, o mais novo. Muito bem, que bom. Esquisito aí, eu ganhei o mais novo. Eu acho que o senhor Muito bem. trocou. Só fazendo uma contribuição aqui que eu acho interessante aqui no capítulo 11, né, citado aqui o nome de Theodor Herzl, né? Então, a título de informação, Theodor Herzl foi o maior líder sionista que o mundo já conheceu, né? Então, quando a gente fala de sionismo, fala do movimento criação ao Estado de Israel, porque desde do ano 70 depois de Cristo, Israel vai ser espalhado por todo o mundo e havia uma promessa de que este povo, Israel, uma vez sendo tirado da sua terra, uma vez mais eles retornariam para nunca mais sair de lá. Então, nasce agora Theodor Herzl no dia 4 de maio de 1860, em Budapeste, capital da Hungria, e ele vai depois, posteriormente, mudar para Viena, capital da Áustria, onde vai passar boa parte da sua vida, onde ele se forma, além de se formar em Direito, vai se formar em jornalismo também, em literatura, onde ele escreve o livro, um dos maiores best-sellers que o mundo conheceu, O Estado Judeu. Aqui ele vai, de uma forma muito categórica, falar do sentimento de que Israel já estava prestes a voltar a existir como nação. Então ele conclama este sentimento e forma os líderes sionistas, que é o movimento de procriação ao Estado de Israel, e ele vai evocar este sentimento, até que chega o dia 29 de novembro de 1947, onde no Concílio de Basileia, onde está reunido todos os sionistas espalhados por todo o mundo, e ele conclama, ele bate ali no peito e diz: dentre 5 anos a 50 anos Israel vai voltar a existir como nação. E isso se cumpriu, pastor Silas, literalmente, porque quando chega o dia 29 de novembro de 1947, 50 anos preciso logo após, está reunido a ONU ali, Nações Unidas, logo após a grande Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos o desfecho. Israel vai voltar a existir como nação, ter o direito, e isso é oficializado no dia 14 de maio de 1948, né? Então, só citando aqui essa parte, talvez seja importante nós ressaltarmos, ainda na página subsequente, aí quando fala com relação à questão, eu acho importante citar aqui 11.6, porque aqui no livro fala com relação ao PIB, né? Então tem uma informação que ela já está desatualizada, eu preciso refazer ela, que está aqui 217 bilhões de dólares, dizendo que é o PIB aqui da economia de Israel. Isso já está ultrapassado, isso foi 2015. Então, de 2021, por exemplo, o PIB já foi de 485 bilhões. 2024, agora, o PIB ele chega a casa dos 530 bilhões, né? Então, esse de 485 bilhões em 2021, inclusive, Israel passa a ser o 14º maior PIB do mundo, né? Nesse ano, inclusive, ele ultrapassa, inclusive, França, ele ultrapassa a Itália. Então, considerando que é um país muito pequeno, 80 anos só que voltou a existir como nação e já está configurando pelo tamanho, então, entre os 14º maiores PIBs aí do mundo, né? Então, só fazendo essa pequena correção, em que o livro já ficou um pouco desatualizado nesse quesito aí. Isso você pode, como é que eu posso ver isso? Então, isso é uma informação que ela é pública, você pode consultar o FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, essas informações você consegue observar lá e ver. Então, só retificando, de repente você está esse número aqui, o senhor olha lá, vai olhar e vai ver um dado diferente. Então, só refazendo aqui esse cálculo. E aqui ainda na página 114, quando fala da indústria de Israel, né? Então, a indústria ela vai chegar a um patamar estratosférico. Importante ressaltar e falar aqui a respeito da questão industrial. Quanto que Israel ele vai, na verdade, aqui crescer nesse aspecto aqui, desde a sua fundação até os dias odiernos, né? Citando aqui muito rapidamente, falando a respeito disso daí, hoje Israel, por exemplo, em tecnologia, na parte industrial, ele é a segunda maior potência mundial. Se dividirmos isso em 12 categorias, ele está à frente, por exemplo, de inovação, ele está à frente, por exemplo, em prontidão tecnológica, ele em satisfação industrial, no ensino superior. No ensino superior, por exemplo, quando a gente poderia estar aqui falando, no ensino superior ele está em primeiro lugar
do mundo, segundo estimativas do próprio Fórum Econômico Mundial, né? Então, são dados importantes que a gente fala a respeito da crescente tecnologia que tem sido uma marca muito interessante aí de Israel. Israel tem o maior número de startups per capita do mundo. Olha só que interessante. Startups são essas pequenas empresas, não são pequenas porque elas trabalham no volume aí anual de 19 milhões, então não é tão pequena, mas é o líder hoje em startups. Se você for pegar, só na última década foram criadas por Israel mais de 2.000 startups, né? Pegarmos aquelas que já estão consolidadas, são mais de 3.000. Pegarmos as grandes indústrias, grandes fábricas multinacionais, já tem hoje lá em Israel mais de 30, 50 só na área de tecnologia, 300 aí na área de pesquisa que estão dentro das multinacionais. Então Israel ela tem se proliferado muito nessa parte aí industrial, não só na questão aqui que nós falamos, mas na cibersegurança. Ele é hoje líder na tecnologia da defesa, líder também na inteligência artificial, entre os maiores líderes mundial. Na tecnologia de mídia, por exemplo, Israel é líder em prognósticos, ele é líder, por exemplo, em terapias, em biotecnologia. Então são muitas as áreas e as esferas aí, quando a gente fala em produção científica mesmo aí, quando a gente vai falar sobre essa questão, ele é líder número 1 em produção de artigos científicos no mundo. Então Israel, ele está a passos largos dos 10 maiores cientistas do mundo, 6 são de Israel. Então Israel na área industrial, em todos os aspectos, não se passa um só dia sem falar sobre a crise no Oriente Médio e como que um país que era do nada, não sei se dá tempo, de repente poderia falar alguma coisa sobre a agricultura, o milagre da agricultura em um local tão deserto que não havia nenhuma análise ainda que hipotética de nascer nada ali, e hoje é uma potência também agricultável através de todos os processos da tecnologia que Israel trouxe para ali, né? Graças a Deus. Muito bom essas informações, a gente obter elas e isso sem dúvida. Em que isso agrega? Todas essas informações que o pastor Eurípides colocou aqui, o que isso agrega a nós? Agrega muito. Por quê? Israel é um país minúsculo, é pequeno, territorialmente falando, é pequeno. Só que tem um detalhe, a mão de Deus está sobre eles. E porque a mão de Deus está sobre eles, eles superam os demais em tecnologia, eles superam os demais em segurança, eles superam os demais em muitas outras áreas. Como que vai fazer a agricultura funcionar num deserto? É a mão de Deus que faz isso. Eu gostaria que vocês fizessem pesquisa a respeito dessas coisas, porque no momento que você estiver pesquisando sobre isso, a sua fé, ela vai ser acrescida, Deus vai fazer sua fé aumentar, porque isso só leva a gente a um ponto, de que Deus é soberano, e que Ele escolheu aquele povo é dele, aquele povo é dele. Hoje, a igreja tem um papel muito importante no mundo. Israel também é um povo importante, é o povo de Deus, é o povo separado ali, e não adianta querer alguém se levantar contra Israel. Por quê? Porque Israel é protegido de Deus. Tem problemas? Tem. Já sofreu derrotas? Claro que já. Por quê? Porque eles também desobedecem, assim como você desobedece, assim como eu desobedeço. Só que tem um detalhe, assim como a igreja, Israel é um povo de Deus. E não adianta ninguém se levantar contra, porque vai ter problema com o dono de Israel, com o dono da igreja. E isso é muito sério. Que Deus abençoe vocês, que você possa meditar, que você possa pesquisar, que você possa ir atrás, que você possa agregar conteúdo ao seu conhecimento. E sem dúvida, você vai ver o resultado quando você estiver pregando, quando você estiver ensinando, quando você estiver colaborando com o crescimento de alguém. Você vai ver o resultado do seu esforço e do seu trabalho. Deus abençoe vocês. Pastor Marcos Pereira Lauro, pastor Eurípides Venâncio. Mais novo. Agora ele pegou, pastor Marcos. Show bom.
Ele achou bom. Mas isso acontece sempre com quem é mais velho. Sempre acontece isso, né? Mas Deus abençoe, pastor Eurípides, suas considerações finais, meu amigo. Muito bem. Então, meus amados e queridos diletos alunos, foi um prazer nós estarmos aqui nesse período, dialogando, conversando, tentando passar alguma coisa. Espero que de alguma forma tenha sido produtivo para vocês aí do outro lado. Deus em Cristo Jesus vos abençoe e acrescente de uma forma muito especial conhecimento na vida de cada um de vocês. Foi muito bom podermos estarmos juntos, ladeado aqui pelo meu amigo pastor Silas Batista, pelo meu amigo Marcos Lauro. Interessante que quando minha primeira aula aqui no ITA, foi esse grupo aqui, quando eu retornei, pastor Silas, pastor Marcos Lauro, e agora podendo rever de novo aqui esse trio, e é um prazer para mim. Obrigado, pastor Silas, por me permitir fazer parte disso. Obrigado ao Campo Nação Madureira por me permitir fazer parte da história aí, nos inícios aí, quando está iniciando o ITA. Isso é um privilégio que às vezes as pessoas não conseguem mensurar. E a gente precisa aprender a ser grato, né, pastor Silas? Eu penso que a gratidão, ela é a memória do coração. E a ingratidão é a vitamina que alimenta o coração, o mau caráter. Então, muito obrigado ao Campo Nação Madureira, à nossa direção, ao pastor Amarildo, que teve essa visão. Muito obrigado, pastor Silas, por essa oportunidade que o Senhor me dá. Para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês, é um privilégio lecionar para todos vocês, estarmos juntos aqui. Deus abençoe, tenha uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, pastor Marcos Lauro. Muito bem, Deus abençoe a todos. Foi muito bom estarmos aqui nesses 4 encontros, né, nessas 4 unidades, foi uma bênção, é muito bom. Deus abençoe o pastor Silas, que é o nosso diretor aqui, pastor Eurípides Venâncio, a equipe de suporte aqui da mídia. Deus abençoe a todos vocês, e o conselho que eu quero deixar é continue firme, animado e siga em frente, estudando. É muito bom estudar, é muito bom aprendermos a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, alunos do Instituto Teológico Anacaso. Procure alguém que não está estudando, traga para perto, traga para assistir às aulas, faça com que essa pessoa se matricule também, para que ela possa aprender um pouco mais das coisas de Deus. Lembrando que a nossa teologia é uma teologia prática do dia a dia, e isso vai agregar valor à sua caminhada ministerial. Esse é o propósito do Instituto Teológico Anacaso. Essa é a visão da nossa liderança, o pastor Amarildo Martins da Silva. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Marcos Lauro, Deus abençoe o pastor Eurípides Venâncio, Deus abençoe todos os nossos amigos, colaboradores aqui do Instituto Teológico Anacaso, e que a mão de Deus continue sobre as vossas vidas. Tenham todos uma excelente semana e a paz do Senhor.